Graças e paz, queridos. Boa noite a todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento. Sei que você já está aí se preparando para ouvir a palavra de Deus. E essa palavra que é tão pontual, que é tão relevante nos nossos dias hoje, é uma palavra que foi escrita tantos anos atrás, mas é tão atual nos dias de hoje. E gostaria de convidar, já a princípio, na abertura deste culto, deixar uma palavra para você aqui, que diz assim, lá em Provérbios capítulo 2, versículo 20, a sabedoria o fará andar nos caminhos dos homens de bem e manter-se nas veredas dos justos. Então, o que nós viemos buscar através dessa palavra de Deus é essa sabedoria para lidar com toda e qualquer circunstância, com toda e qualquer coisa que nos acomete, que nos ocorre, porque a palavra de Deus tem resposta para todo e qualquer momento da nossa vida e na nossa história. Então, convido você a já ficar com a sua Bíblia, já se preparar aí para muitas coisas que Deus ainda falará ao nosso coração. Já prepare o seu coração através dos louvores e que Deus possa já estar trazendo a sua mente direcionada para ouvir tudo aquilo que Ele tem a ministrar e a ministrar sabedoria na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Graça e paz, igreja. Estamos aqui mais uma vez. Estou muito feliz de saber que Deus tem feito grandes coisas na nossa vida. E eu queria deixar um versículo para você nessa noite, para que nesse momento seu coração já comece a ser aquebrantado e edificado pela presença do nosso Deus. João 3,16 declara que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Entenda que esse sacrifício que Jesus pagou pela minha e pela sua vida, não há preço, não há como nós fazermos algo para recompensar. Mas Deus deixou a melhor parte para nós. Deixou essa graça sem medida, deixou essa alegria que Ele nos dá toda manhã quando nós levantamos. E que diante dessa promessa, dessa graça, nós possamos adorar Ele nessa noite. Nós possamos levantar o nosso clamor, levantar a nossa voz e dizer que Ele é o Deus da nossa vida. Amém. Vamos adorar Ele, digno de toda a honra e toda a glória, digno de tudo quanto nós fizemos, aleluia. Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados. O Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Oh, Jesus eu canto, pois hoje livre sou. Aleluia! És quem traz paz ao caos dos homens, és escudo aos indefesos, o Rei da glória, o poderoso, reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha
Declare isso. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, pois hoje livre sou. Livre pelo sangue, livre pelo sacrifício. Somos todos livres, somos todos libertos diante da tua glória. Glória a Deus, santo, santo e poderoso. Louvado seja o teu nome, oh, aleluia. Aleluia. Oh, Senhor, que o Senhor cada dia mais se faça presente em nossa vida com a tua grandeza, que nós possamos entender que quanto maior o Senhor for na nossa vida, maiores serão as obras que o Senhor vai fazer na nossa vida. Oh, aleluia. Declare isso.
todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Agora é o nosso momento dos nossos dízimos e das nossas ofertas, o momento que nós reservamos para dizimar e ofertar ao nosso Deus. E na palavra de Deus, lá em Provérbios capítulo 3, versículo 9, diz assim: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os barris transbordarão de vinho. Deus, queridos, provê tudo aquilo que eu e você precisamos. Se esse Deus resolver fechar as janelas dos céus, nem um pingo de água sequer cai na terra. Então esse Deus é que provê tudo aquilo que eu e você precisamos. Este é o momento em que nós dizimamos e ofertamos ao nosso Deus. Nós não podemos fazer aqui fisicamente, mas você pode fazer aí, você vai ver o número da conta aí na tela da sua televisão ou do seu celular. E neste momento você pode fazer o seu dízimo e a sua oferta como gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele tem proporcionado na sua vida, por tudo aquilo que Ele tem reservado para você. E eu gostaria de convidar a orar, se porventura possa haver na sua casa alguma falta, algo que você esteja precisando. Existe um Deus, que é um Deus que conhece o nosso coração e sabe das nossas necessidades. Então vamos orar pelas nossas finanças? Pai querido e amado, te agradeço por este momento aqui. Te agradeço por este momento de dízimo e oferta. E venho te pedir, a Deus, por cada uma dessas pessoas que estão me assistindo, que porventura possa haver alguma falta dentro dessas casas. Que elas possam, ó Deus, falar de todo o coração ao Senhor. E o Senhor abrir portas, ó Deus. E o Senhor fazer aquilo, ó Deus, para abençoar a vida de cada uma delas. Porque o Senhor, ó Deus, é um Deus que abre portas aonde não há portas. E abre janelas aonde não há janelas. Então, Pai, abençoe, Senhor. E abençoe cada dizimista e ofertante desta casa. Abençoe, Senhor, o celeiro de cada um deles. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia! Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emmanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Graça e paz, queridos.
Você certamente já está aí com a sua Bíblia na mão, já está aí posicionado para ouvir essa palavra de Deus. E nesses dias atuais nós temos vivido tamanho medo, né? Não só medo, como frustrações, como tantas ansiedades que podem estar brotando dentro do coração de cada um de nós, não é verdade? Assim, nós vivemos um período tão incerto, e tão incerto não só para nós, como para todo mundo. Mas hoje eu escolhi uma palavra para falar que eu achei bem oportuno neste momento, que é uma palavra que significa, que é resiliência, essa capacidade de se refazer diante das circunstâncias, essa capacidade de manter sanidade mental diante das pressões, do tamanho número de estresse, diante de traumas, diante de situações tão perturbadoras, essa capacidade que Deus dá a mim e a você de nos mantermos com sanidade mental, porque é interessante que essa capacidade que Deus dá ao ser humano, ela já fora escrita na vida de muitas pessoas, de muitos homens e mulheres de Deus, mas eu também me lembrei de um médico, um neuropsiquiatra chamado Viktor Frankl, que inclusive é o pai da logoterapia, uma psicoterapia que foi desenvolvida, ele é o pai dessa psicoterapia chamada logoterapia, que fora desenvolvida dentro de um campo de concentração. E me lembrando de resiliência, eu me lembrei da vida desse neuropsiquiatra que trabalhou ali dentro daquele campo de concentração, trabalhou a sua mente, trabalhou a sua postura e depois escreveu, e saindo de lá, ele começou a falar e dar várias palestras acerca de como passar por uma situação de estresse tremendo e ainda assim manter a sua sanidade mental e ainda assim aprender diante daquelas circunstâncias adversas que podem ter nos ocorrido. E acredito que muitos saibam que um campo de concentração, esse homem conviveu num campo de concentração em Auschwitz, e ele passou ali, toda a sua família veio a morrer ali. Não sei se você pode se lembrar, mas você já deve ter visto algum filme acerca do nazismo, em que as pessoas, os judeus, eram colocados vivos dentro de um grande forno e ali eram mortos. Então, assim, foi um massacre que aconteceu no período da guerra. E é interessante que esse médico passou por toda essa situação aqui e pôde desenvolver, então, essa capacidade que Deus dá ao ser humano de se refazer diante de situações tão difíceis. E é lógico que ao falar você deve estar pensando aí de tantas situações que você já teve que passar na sua vida e de às vezes de traumas que muitas vezes pode ainda estar assolando a sua mente, o seu coração, te fazendo adoecer emocionalmente, te fazendo a pensar e a levar e a olhar as circunstâncias e não ver uma solução. E que se dirá então nos períodos de hoje, em que nós temos tantas incertezas com relação à nossa economia, com relação à nossa vida, com relação à nossa saúde, aonde vai, como ficará essa situação, tantas incertezas e que pode gerar muitos fantasmas na mente e no coração. Mas essa palavra chamada resiliência, eu gostaria de falar para você o conceito dela. O conceito dela no dicionário diz assim: resiliência é a capacidade de um indivíduo lidar com problemas, adaptar-se a mudanças, superar obstáculos ou resistir à pressão de situações adversas, choques, estresse, algum tipo de evento traumático, entre outros, sem entrar em surto psicológico, emocional ou físico, por encontrar soluções estratégicas para enfrentar e superar as adversidades. Então, nós estamos diante de um Deus que nos ajuda a ter essa capacidade de nos refazer, mesmo diante de grandes traumas que nós possamos ter sofrido, seja ele de cunho que nós causamos, ou seja, eu tomei uma decisão errada e diante dessa decisão errada, então eu estou colhendo as consequências, como lidar com elas, então, seja aquelas que não foram causadas por nós, mas por outros e que nós sofremos as consequências dela. Então, toda a humanidade vive um período, não só agora, mas tem tantas coisas que às vezes é guardado dentro do seu coração e que os fazem a ter tantas atitudes e que às vezes nem se reconhecem, porque passaram por alguns momentos de traumas ou trazem dentro de si algumas palavras malditas, algumas coisas que foram feitas, inclusive lá na sua infância. Quantas pessoas
que não passam uma vida inteira só para comprovar a palavra, às vezes, de um pai que diz, olha, você não vai dar certo, ó, você não vai dar em nada, ou é uma palavra dita através de uma mãe, alguma palavra maldita para os seus filhos, e que a todo tempo esses filhos ficam com aquela palavra guardada no seu coração e vivem a vida inteira com aquilo guardado. E às vezes tantos fantasmas, né, ficam rondando as mentes das pessoas e impedindo elas de ver no dia de hoje, que hoje é um dia de presente que Deus nos deu, hoje o presente, um dia que Deus nos deu para superarmos esses processos e não só, mas ver a mão de Deus agindo através das adversidades. Então, eu gostaria de convidar você a pegar aí a sua Bíblia e lá no livro de Crônicas, capítulo 4, no versículo 9, nós vamos ler a história de um homem que passou por algumas situações traumáticas sim na sua caminhada e como ele lidou com essa situação pode nos ajudar muito a lidar com situações difíceis, de traumas, de abusos, de situações tão difíceis na nossa caminhada, de um alto nível de estresse, de decepções muito grandes. Esse homem nos ensina, através da sua vida, muitas coisas, a palavra de Deus, como Deus agiu na vida desse homem, diante da sua postura e como Deus pode agir na minha e na sua vida. Por quê? Porque nós estamos servindo a um Deus. Nós temos um Deus que é o Todo-Poderoso, que não perdeu o governo do mundo, está ainda nas suas mãos, porque Ele o fez, mas é um Deus que basta uma palavra dEle. Os nossos medos, os nossos temores vão embora e Ele tem aquela palavra certa no momento certo para fazer a cura que é necessária dentro dos nossos corações e assim abençoar a nossa mente. Então lá no livro de 1 Crônicas, no capítulo 4, a partir do versículo 9, diz assim: Jabes foi o homem mais respeitável de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo, com muitas dores o dei à luz. Jabes orou a Deus de Israel e disse, abençoa-me e aumente as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de todas as dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Vemos aqui o relato de um homem que levava sobre si um estigma, o seu nome ter um significado que a sua própria mãe o havia lhe dado. E é interessante que isso o incomodava muito, isso incomodava tanto este homem, porque o nome dizia muito acerca de quem a pessoa era. Então, o nome dele, dizendo aquilo que ele era, ele queria que a história dele fosse mudada diante dessas circunstâncias. Nós percebemos aqui a palavra de uma mãe, como que a palavra dos pais tem tanto peso acerca da vida dos filhos. E não são poucas as vezes que tem muitos filhos que passam a vida inteira querendo comprovar para os pais uma palavra que eles disseram há muito tempo atrás e que às vezes nem se lembra mais. É interessante que nós é como se fôssemos uma caixinha que nós vamos guardando. É como se a nossa vida é como se fosse um retalho em que nós escolhemos qual é a parte da coxa que vai fazer parte da nossa vida, né? Então, ser adulto é isso, é escolher que tipo de retalho que vai fazer parte. Mas, às vezes, na nossa caminhada, na nossa vida, vem algum tipo de retalho que nós não queríamos, mas nós não sabemos como lidar com ele. E este homem aqui nos ensina muitas coisas e muitas coisas interessantes. Primeiro, que ele não levou esse estigma e aceitou ele simplesmente, mas aquilo o incomodava. E como incomodava, ele fala diretamente com esse Deus. Ele fala com Deus aquilo que estava no coração dele. E quando ele começa a falar com Deus, é interessante aqui que ele não começa a jogar culpa na mãe, ou por que a mãe fez isso, ou por que aquelas circunstâncias ocorreram daquele jeito, ou porque que naquele momento do parto ali, a mãe dele tinha que sentir tantas dores para ele levar esse nome. Você não vê ele argumentando acerca ou querendo dar culpa naquela situação e querendo encontrar uma culpa diante daquela situação. Ele então tem a situação como uma realidade e às vezes, não são poucas as vezes, que nós fugimos da realidade e tentamos fingir como se ela não existisse e ela existe na nossa vida e precisa ser resolvida. Aqui esse homem não abaixou, não colocou para debaixo do tapete algo que estava dentro do coração dele, que ele queria que o nome dele fosse mudado, que a história dele fosse mudada. Então ele diz a Deus, Senhor,
se as suas bênçãos chegarem até na minha vida. Então, quando ele diz isso para Deus, ele está dizendo para Deus assim: Senhor, eu desejo ser abençoado por ti. Eu desejo, Senhor, ser, porque as tuas bênçãos mudarão, inclusive, o nome que fora dado lá na hora do meu parto. Ou seja, a tua voz é aquela que muda o curso da minha vida. Olha que interessante a oração desse homem, fazendo essa oração a Deus e pedindo a este Deus que o abençoasse, porque ele sabia que havia um resultado, e o resultado seria bênção na vida dele, porque somente uma voz desse Deus da vida dele mudaria a história, mudaria o estigma que tinha na vida dele. É interessante que esse homem aqui nos ensina que a palavra de Deus, que nós seguimos um Deus que muda toda e qualquer circunstância na nossa vida. É um Deus que muda os estigmas que possam ter sido ocorrido na nossa vida, que Deus é aquele capaz de mudar a nossa história. Mas é um Deus também que nos faz autor da nossa própria história. Deus é este que dá como se fosse uma carta em branco para que pudéssemos escrever a nossa vida com Ele. Mas aquilo que Jabes havia passado aqui dentro da sua casa com a sua mãe, ele colocava então ali com Deus: Senhor, eu já sei que como o meu nome significa dores, é isso que eu vou ter para a minha vida para frente, mas eu sei que se o Senhor olhar para mim e me abençoar, eu serei abençoado pelo Senhor, e essa situação pode mudar pelo Senhor, pela tua mão. Então Jabes aqui direciona a sua vida a Deus, o seu futuro a Deus, o seu destino a Deus. Jabes então dá aqui para Deus a autonomia da sua vida e da sua caminhada diretamente a esse Deus. Ele não recorreu a outra pessoa, ele não recorreu à murmuração, a reclamações, mas ele foi diante de Deus com um lamento e pediu para Deus, lamentando, desejando que esse Deus o abençoasse, e não só o abençoasse, porque Jabes continua pedindo: Senhor, me abençoa. E ele continuou dizendo assim: abençoa-me, Deus, e aumenta as minhas terras. Jabes não estava pedindo aqui para Deus: Senhor, só me dê aquilo que eu quero. Não, ele estava pedindo para Deus: Senhor, aumente as minhas oportunidades de mudar a minha história. Me faça, Senhor, diante dessas circunstâncias aqui, tão adversa que foi o meu nascimento. O Senhor, eu sei, e o Senhor pode transformar em bênção essas adversidades. Porque, queridos, às vezes as crises, as dificuldades, elas só são uma mola para nos aproximarmos de Deus, e essas adversidades somente são uma ponte para nos fazer prosperar. Então, crises também têm riquezas, momentos de crises assim, adversidades que ocorrem na nossa vida, também deste momento nós podemos tirar aprendizado, e isso pode ser transformado em grandes bênçãos na nossa vida. Essa capacidade de resistir, de não surtar, de não blasfemar, de não reclamar, mas essa capacidade de ter de Deus essa bênção que vem das mãos dele para a minha e para a sua vida. Então Jabes continuou, ele não só deu a Deus esse estigma que ele tinha, mas ele também pede a esse Deus que dê para ele oportunidade de trabalhar. Ele não pede simplesmente a terra, mas Senhor, me dê perspectivas de trabalhar. Então essas crises também é uma perspectiva que Deus pode te levar além. E Deus, o que é mais interessante de Deus, queridos, é que Deus transforma às vezes alguns caos e algumas coisas tão boas brotam diante da crise, que Deus pode brotar, porque aí nós vemos que é somente a mão dele, e não é a nossa mão, não é a nossa capacidade, mas nesses momentos de crise nos fazermos termos criatividade, nos fazer abrir portas para que possamos ter um caminho, um acesso. Deus faz coisas assim impossíveis, e foi diferente na vida aqui deste homem, e ele orou a Deus e pediu: não só me abençoe. Olha que interessante, ele não queria somente aquilo que estava nas mãos desse Deus para transformar aquela adversidade dele ali. Ele pediu para Deus: Senhor, continue comigo, continue me abençoando, esteja comigo. Então ele não queria somente as bênçãos que estavam nas mãos de Deus, mas ele queria que Deus estivesse com ele em tudo aquilo que ele o fizesse.
porque ele pede assim para Deus: abençoa-me e aumente as minhas terras, e que a tua mão esteja comigo, guardando-me, ou seja, uma continuidade. Então ele falava ali para Deus: Senhor, que as tuas mãos estejam comigo em tudo que eu fizer. Teríamos coragem de pedir isso para Deus? Você teria coragem de pedir para Deus que Ele esteja com você, que Ele te abençoe, mas que Ele esteja com você em tudo que você fizer? Tudo aquilo que você está fazendo, Deus se agrada disso que você está fazendo? Deus faria dessa mesma forma aquilo que você tem feito hoje, aquilo que você tem exercido, aquilo que Deus tem abençoado a sua casa, as habilidades, aquilo que Deus tem proporcionado para você no fruto do seu trabalho. Não só no fruto do seu trabalho, mas nos seus relacionamentos, você tem agido conforme se Deus estivesse ali, como se fosse Deus ali naquela situação. Então Jabes nos deixa aqui alguns ensinamentos. Ele primeiro pede para Deus mudar a história dele, o abençoar, porque a bênção de Deus era algo muito importante que ele precisava ter, porque aquilo poderia mudar, inclusive, aquilo que fora tido lá pelos seus pais, porque os pais têm autoridade sobre a vida dos filhos. E ele não só pede isso, mas ele pede para Deus: Senhor, continue comigo em tudo aquilo que eu fizer, continue, permaneça comigo em tudo aquilo que eu estiver trabalhando, esteja junto comigo. Você teria coragem de fazer essa oração a Deus? Você teria coragem de dizer: Senhor, permaneça comigo durante todo o meu dia, em tudo aquilo que eu fizer? Porque o Senhor é aquele que me guarda do mal, inclusive de fazer o mal. Você teria coragem de convidar a Deus para ser este companheiro? Não só ser aquele que abençoa, mas ser este companheiro em todas as jornadas, livrando de todos os males, aquilo que pode me ocorrer, mas aquilo que eu posso fazer também. É interessante, esse homem nos ensina que ele valorizava aquilo que Deus era, não aquilo que Deus tinha para proporcionar para ele. Ele valorizava não só as terras que ele gostaria de ir além das circunstâncias dele, mas ele valorizava também o estar na presença de Deus. Existia aí um desejo de Jabes de ser abençoado, mas existia ainda aí maior o desejo de que esse Deus que o abençoasse estivesse com ele todos os dias. Porque esse Deus que nos abençoa nos guarde de todos os males, inclusive daqueles que nós mesmos cometemos. E é interessante que esse homem aqui nos ensina que esse Deus que nos ajuda faz mudar as circunstâncias da nossa vida, que nos abençoa, que as crises, as adversidades servem para nos levar a ir além. Porque nesse início aqui desse texto, a gente começa iniciando que Jabes foi o homem mais respeitado da sua família. Então é uma certeza de um futuro certo, ou seja, uma sabedoria que vem das mãos de Deus, uma respeitabilidade que vem das mãos de Deus para mim e para a sua vida. Por quê? Porque é o próprio Deus que aprova tudo aquilo que nós fazemos. Mas quantos de nós não guardamos dentro de nós diante de traumas, temores, medos, coisas que nós temos tanto medo, às vezes até de falar com Deus, de abrir para Deus. É interessante que esse homem abriu para Deus as suas maiores dores. E Deus transformou as suas dores em bênçãos. Mas é interessante que o nome dele foi mantido, Jabes. Deus, quando faz a bênção, querido, ele não esconde. E aquilo, o objeto, aquele que Deus abençoou, não saiu da vida desse homem. Essas curas, esses milagres que Deus tem para fazer na nossa vida não vão ser escondidos, mas muito pelo contrário, vai ser tão claro para que os outros vejam que esse Deus é o Deus do impossível, porque se Ele não fizesse, ninguém mais o faria. Deus é esse Deus do impossível. O possível é o que nós podemos colocar nas mãos desse Deus e pedir para que Ele venha e faça e haja conforme a vontade dEle. Mas o impossível é quando eu coloco diante de Deus as minhas dores, os meus temores, os meus medos, os meus traumas, e entregando nas mãos dEle, falando: Senhor, eu não só te dou, mas eu farei conforme aquilo que o Senhor me disser. Não farei do meu jeito, não agirei com vingança, não fazendo orações ao Senhor como que o Senhor faça que aconteça isso com a pessoa. Não. Você não vê esse homem desejando nada diferente de que Deus o abençoasse e continuasse com ele.
Então, o desejo do nosso coração, diante das crises e dos estresses tamanhos que têm ocorrido dentro das nossas casas, dentro dos nossos lares, é: Senhor, não quero só a tua bênção, eu quero que o Senhor esteja comigo aqui, porque se o Senhor estiver no barco da minha vida, mesmo que a tempestade venha a ponto de derrubá-lo, eu sei que o barco não virará, porque o Senhor está comigo. E a tempestade pode até ser forte, mas no meio dessa tempestade eu vou conseguir ver uma saída se o Senhor estiver comigo. Porque é esse Deus que, estando conosco, nos traz paz ao coração para saber lidar da melhor forma com as adversidades, com os problemas, com os traumas que nós possamos levar durante tanto tempo na nossa caminhada. O interessante é que o Espírito Santo de Deus, ele faz esse processo. Ele traz à tona tantas faturas da nossa alma, tantas situações que ocorreram na nossa vida durante a nossa caminhada, que nos levou a ter um tipo de reação. É Deus que traz à tona, esse Espírito Santo traz à tona, para que Deus possa abençoar e nos curar. Ele traz à tona a fim de curar, não a fim de causar novamente dores, mas ele traz à tona para que a nossa vida possa ser fonte de cura, inclusive para outras pessoas. Então nós estamos diante de um Deus que abençoa, diante de um Deus que vê as suas dores, que vê os seus traumas, que vê às vezes até a sua incapacidade de levantar e manter essa sanidade mental, de manter a sua cabeça no lugar para ver uma solução para aquela situação ali. É esse Deus que nos faz levantar. Quando nós vamos em direção a Ele, nós pedimos para que esse Deus esteja conosco. Ele vem, nos abençoa, está e fica conosco. Ele não vai embora. Ele não é aquele que vem e dá a bênção e vai embora. Não, Ele quer um relacionamento, mas um relacionamento de estar conosco, para nos guardar do mal que nós possamos fazer e que nós possamos perpetuar. O mal que às vezes já ocorreu na nossa vida e que às vezes nós estamos passando para outras pessoas sem ao menos perceber aquilo que nós estamos fazendo. Às vezes alguns traumas que nós tivemos e nós estamos passando às vezes para os filhos, para amigos, para pessoas tão queridas e pessoas que nós amamos sem perceber. Então é esse Deus que através do seu Espírito Santo vem e traz à nossa mente e ao nosso coração para que possamos ter total consciência daquilo que precisa ser feito na nossa vida e precisa ser feito hoje. Vai sabendo também que nós não conseguiremos reparar o passado, a não ser que seja perdão. Se for uma falta de perdão, queridos, vá lá e faça o mais rápido possível. Mas se for algo que não tem mais como fazer, que for algo que você causou, só peça graça para esse Deus e peça para que esse Deus te abençoe e esteja com você para mudar a sua história a partir de hoje. É um Deus que não fica preso no passado, mas está no nosso presente junto conosco, para escrever o nosso futuro, que é um futuro de respeitabilidade, que é um futuro de dignidade, que é um futuro de olhar para as nossas dores e as nossas dores não causarem o mal tremendo que já causaram na nossa vida um tempo atrás. É olhar para as nossas dores e não perdermos mais o sono ou vivermos com aqueles pensamentos na cabeça, rondando a nossa mente e o coração, que nos impossibilita de sermos pessoas amáveis, mas nos tornando pessoas amarguradas por aquilo que aconteceu há tanto tempo, ou que aconteceu e que mudou a sua vida, que foi um grande trauma, que foi uma grande decepção, que foi um grande estresse, ou uma palavra dita que foi tão maldita, porque a nossa palavra, queridos, ela tem peso na vida das pessoas e principalmente das pessoas que estão próximas a nós. Então temos que cuidar sim daquilo que nós falamos, porque isso tem um grande peso sobre nós. Mas o que eu gostaria de deixar para você essa noite é que não importa o tamanho de estresse que você possa estar vivendo hoje, não importa os traumas que você possa ter vivido, ou tudo aquilo que você possa ter vivido que causou e que às vezes você pode estar falando assim, mas eu me tornei uma pessoa assim por causa disso. Se isso não tivesse acontecido, nós estamos aqui diante de um Deus que mudou a história de um homem e o abençoou e continuou com ele a sua caminhada, a ponto de todos reconhecerem que a mão do Senhor estava com ele. Não é uma mão que o abençoou apenas, mas era uma mão que permanecia com ele. Aquilo que
que, por exemplo, ocorreu dentro, às vezes, que nós não podemos mais mudar, mas a partir de hoje a nossa mente pode estar melhor diante desse Deus. Essa capacidade de manter as nossas emoções no lugar, de saber que nem tudo nós podemos fazer, mas saber que a partir de hoje nós podemos transformar a nossa vida amanhã em algo melhor. É saber que às vezes o sofrimento, ele pode não ir embora, ele pode estar ali na minha porta, mas ele não vai mais me causar essa dor, porque Deus guardou e blindou o meu coração, porque Deus guardou a minha mente a ponto de não surtar, a ponto de olhar aquelas circunstâncias e ainda assim ver a mão de Deus trabalhando diante daquela situação. Quantas pessoas que não perpetuam a situação que passaram na casa dos seus pais para dentro dos seus relacionamentos. Então nós estamos aqui diante de um Deus que ouviu a oração de Jabes, ouviu a oração dele, ouviu o pedido dele, ouviu esse pedido de que abençoasse ele, que alargasse as suas fronteiras, ouviu esse pedido de que continuasse com ele, continuasse em tudo aquilo que ele o fizesse. É o mesmo Deus que está comigo e com você, é o mesmo Deus que ao sondar as noites que você passa em claro, conhece os seus pensamentos. É o mesmo Deus que ao vir a preocupação aí no seu coração, e agora o que fazer? É esse Deus que está aqui, que é capaz de mudar as circunstâncias. É esse Deus que está aqui, que é capaz de mudar adversidades, e o nome dele será engrandecido através da sua vida. Mas nós não devemos nos envergonhar de falar com Deus dos nossos medos, nós não devemos jogar culpa em terceiros, mas nós devemos assumir a nossa vida, enfrentar a nossa realidade e pedir para que Deus nos abençoe, não de conforme aquilo que nós queremos, mas aquilo que Ele sabe que é o melhor para cada um de nós. E pedimos a Deus para mantermos essa sanidade mental a ponto de ver Ele cuidando em cada área da minha vida, em todos os aspectos da minha vida, em cada detalhe da minha vida, inclusive das circunstâncias difíceis. É um Deus que abre os nossos olhos da fé, para que possamos ver além das circunstâncias, para que possamos ver além dos nossos traumas, para que possamos ver além dos nossos estresses, para que possamos ver além daquilo que aos nossos olhos pode parecer impossível. Nós estamos diante de um Deus do impossível, que pode fazer o impossível na causa que você está aí, pode ressignificar a sua fé, pode lhe dar essa capacidade de resiliência e de se tornar mais forte ainda diante de uma circunstância, diante do problema, e não só mais forte, mas pode lhe ajudar a ajudar outras pessoas que porventura possam passar pela mesma situação. É diante desse Deus que nós estamos, diante desse Deus que nos dá essa capacidade de nos reerguer, é diante desse Deus que faz resiliência a todo aquele que quer, é diante desse Deus que usa até o lado mais caótico da nossa vida justamente para nos abençoar, não porque Ele o fez, queridos, não, porque Ele já disse que esse mundo jaz do maligno, que o sofrimento seria algo sim corriqueiro aqui, mas o estar com Ele era ser abençoado e continuar com a presença dEle. Essa é a maior bênção que eu e você possamos ter, é ter a presença de Deus conosco todos os dias, assim como Jabes pediu, continue comigo, Senhor, que você possa pedir para Deus assim, continue comigo. Deus abençoe, que essa palavra possa ter falado no seu coração, que você possa guardar essa palavra no seu coração e exercitá-la em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos. Falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus.
lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Yeah! Declare: Santo, Santo. Aleluia. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Yeah! Obrigado, Senhor. Obrigado, aleluia. Que você possa ter uma semana abençoada, uma semana regada da graça do nosso Deus. Eu agradeço, a igreja agradece a sua presença nessa noite. Seja abençoado em nome de Jesus. Amém. Se você, com certeza, a palavra de Deus, queridos, ela cai no nosso coração, não é verdade? Mas se você gostou dessa palavra, curte. Não só curte, compartilhe com outras pessoas. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. As pregações todas elas ficam armazenadas no nosso canal, no YouTube. Então, se você quiser, você pode ir lá e fazer parte desse canal também. E ser um canal de bênção na vida de alguém. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida.